Voltei, meus amigos e amigas. Voltei. Humano demasiado humano, capítulo 1. Agora o aforismo 7, que até tem uma ligação bem próxima ainda com o aforismo 6, né? Passadinho que a gente estava lendo aí. Bem, vou fazer a leitura do aforismo. Vamos lá. O título é O Desmancha Prazeres da Ciência. Então, a filosofia se divorciou da ciência ao indagar com qual conhecimento da vida e do mundo o homem vive mais feliz. Isso aconteceu nas escolas socráticas. Tomando o ponto de vista da felicidade, pôs-se uma ligadura nas veias da investigação científica, o que se faz até hoje. Bem, o aforismo menor, o comentário também deve ser menor, mas esse aforismo, na minha visão, é extremamente atual. Nietzsche vai no âmago dos nossos comportamentos, principalmente é, em sociedade, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Só um instante, desculpa, só um instantinho, só um instantinho. Ok, ok. Agora vai. Vamos lá, meus amigos e amigas. Então aqui, ó, né? O desmancha prazeres da ciência. Vamos ver do que se trata, então, esse aforismo. Vamos lá, primeiro quadro. Então, o ponto de virada. As escolas socráticas. Então, a filosofia se divorciou da ciência ao indagar com qual conhecimento da vida e do mundo o homem vive mais feliz. Isso aconteceu nas escolas socráticas. Então, aqui, ó, Nietzsche identifica um divisor de águas na história do pensamento, que é a virada socrática. Antes de Sócrates, com os filósofos pré-socráticos, o pensamento investigava o quê? A natureza, o cosmos e a realidade com curiosidade científica e sem priorizar o quê? O conforto psicológico humano. Então aqui, ó, só falei que tem a ver com o aforismo 6. Nietzsche, ele identifica no surgimento de Sócrates, na sua proposta filosófica, que é chamada da revolução antropológica, porque a busca agora da filosofia se volta para o homem sociedade e não mais a natureza, como acontecia com os pré-socráticos, né, que eram chamados de filósofos naturalistas, físicos, né? Porque antes de Sócrates, a filosofia nas colônias gregas, né, em Mileto, por exemplo, a filosofia estava voltada para compreender o mundo, a existência, pelo próprio mundo, pela natureza. Por exemplo, Tales de Mileto dizia que tudo veio da água. Um outro vai dizer que veio do ar, o outro do fogo, entendeu? Então, a busca dos filósofos pré-socráticos era uma busca a partir da própria natureza. Com Sócrates e, posteriormente, com as escolas que virão depois do socratismo, né, a perspectiva muda e passa a ser agora o homem. Aquela frase famosa, né, do, do oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo. Então agora, você quer conhecimento, para de buscar fora de si, tem que estar dentro de você. Então o próprio homem se torna a referência do conhecimento. Então o conhecimento tem que estar de acordo com o homem. Então Nietzsche percebe que a filosofia se divorcia da ciência ao indagar com qual conhecimento da vida e do mundo o homem vive mais feliz. Agora, a referência é a eudaimonia do anthropos, que é a felicidade humana. Então, isso aconteceu,
nas escolas socráticas. Então, a partir de Sócrates e das escolas que o seguiram, estoicismo, epicurismo, platonismo, o foco mudou drasticamente. A questão central passou a ser como viver feliz. Olha a mudança aqui. Ó. Como viver feliz. Não se busca mais o conhecimento pelo conhecimento, mas busca o conhecimento que me faz feliz. Né? Ou, qual filosofia me traz paz de espírito? Entendeu? Qual filosofia me traz paz de espírito? Então, para Nietzsche, ao subordinar a busca da verdade ao utilitarismo do bem-estar e da eudaimonia, né, a felicidade, a filosofia rompeu o seu casamento com a ciência fria e objetiva. Não quero mais saber de verdades que não me tragam felicidade. Eu quero verdades ou meia verdade ou verdade nenhuma, mas que eu tenho que ser feliz. Eu tenho que estar satisfeito da minha condição humana. A perspectiva muda, segundo Nietzsche, a partir do surgimento de Sócrates no cenário filosófico, ok? Então aqui, seguindo aqui, fechando aqui o aforismo, tomando o ponto de vista da felicidade, pôs-se uma ligadura nas veias da investigação científica, o que se faz até hoje. Então, colocar uma ligadura nas veias significa estancar o fluxo sanguíneo, paralisar ou sangrar o impulso vital da investigação. Ó, quando a busca pela verdade é condicionada à pergunta: isso me faz feliz? A mente humana passa a aceitar apenas as respostas que aquecem o coração ou garantam tranquilidade moral, rejeitando, censurando ou ignorando os fatos incômodos, frios ou trágicos que a investigação científica poderia revelar. Mais atual e possível, né? Então a gente não quer mais saber, ou depois de Sócrates, né, se lança essa perspectiva, não nos interessa mais a verdade, a não ser que essa verdade nos satisfaça psicologicamente. Né? Então a gente vira referência da verdade. Por isso que Kierkegaard já dizia, a verdade é a subjetividade. A gente não vive a partir da verdade ou da objetividade. A gente precisa transformar tudo de maneira que a gente possa ter uma vida satisfatória em detrimento de uma vida insatisfatória, mesmo que seja verdadeira. Não nos agrada. Então, buscamos aquilo que nos agrada. Então, esse hábito de selecionar verdades pelo critério do consolo permanece, segundo Nietzsche, como um dos maiores vícios do pensamento ocidental. Então, ele vai ver que a filosofia é construída dessa forma. O saber científico é construído dessa forma. Porque se a própria ciência chega a verdades que não satisfaçam os homens, eles vão ignorar. Para que serve isso? Não era essa a questão? Pô, isso aí tá. Isso é ruim para mim. Não me agrada, não me satisfaz. Entendeu? Então, Nietzsche acusa Sócrates de inserir essa perspectiva no mundo. E depois dele vem os estoicos, os epicureus, na mesma batida, na mesma perspectiva. É o que hoje nós chamamos de autoajuda, ou autoconhecimento, como a gente gosta de falar hoje. Mas é a filosofia da autoajuda. A filosofia que serve para satisfazer as minhas necessidades. Não quero saber de verdade. Verdade é chata. A não ser que você encontre uma verdade que realmente seja boa para mim. Mas se não for, não. Eu continuo com a ilusão, com a mentira. Entendeu? Muito bem. Conclusão, o aforismo menor é mais ampliando, né, o aforismo 6.
Então, com Sócrates e suas escolas, a filosofia trocou a investigação objetiva da realidade pela busca da felicidade pessoal. Ao condicionar a verdade ao consolo psicológico humano, a filosofia estancou a investigação científica, aceitando apenas o conhecimento que traz tranquilidade ou salvação. É boa essa ilustração que Nietzsche nos dá sobre a ligadura, né? A ligadura das veias da investigação. Então, onde corre o sangue, ou seja, é onde está correndo a investigação. Mas começa a se perceber que o que está correndo ali são coisas desagradáveis. Aí você mete uma ligadura, você, pum, essa ligadura fecha ou abre, dependendo do consolo que ela traz ao ser humano. Se faz bem para a gente, abre, deixa passar. Não faz bem, fecha. Entendeu? Então, o consolo psicológico passa a ser a referência daquilo que nós iremos considerar verdade ou não verdade. Ok? Aí se perde a objetividade científica em detrimento de nossa vontade, de nossa necessidade de estarmos satisfeitos, tá? Aí tá a questão que eu vou colocar lá nos comentários. Fique à vontade para refletir, escrever, fique à vontade. Ok? Então ficamos por aqui, aforismo 7, e voltamos no próximo aforismo. Ok? Em pé.